Estamos na Clínica Milénio. A Sinha Jardim resolveu chegar até o Dr. Ângelo para se proteger um bocado da sua saúde e também para reduzir as próteses mamárias. Nós neste momento já estamos aqui na consulta, porque dentro de alguns minutos, com certeza, vai completamente ser entregue nas mãos do melhor cirurgião que existe em Portugal e vai ser operada hoje. Estamos aqui com o Dr. Ângelo e eu quero lhe fazer uma pergunta. Como é que hoje uma mulher decide ter uma prótese e depois trocar para outra? Ora bem, para já, muito obrigado por terem vindo, uma boa tarde, obrigado pelas palavras, isso é uma grande responsabilidade pôr-me aí com a fasquia tão alta. Eu faço o melhor que posso e com muito gosto que recebo a Sinha para tratar. Uma mulher que me procura ou que procura um cirurgião plástico para fazer uma troca de próteses pode fazê-lo por várias razões. Uma delas é porque as próteses antigamente tinham uma durabilidade. Foi o meu caso também. Que é o caso da Sinha. Fez há quase 10 anos. Mais ou menos 10 anos. Havia uma série, quase todas as marcas nessa altura, ou um bocado antes disso, aconselhavam os próprios fabricantes, entre os 5 e os 10 anos, de acordo com cada situação, se trocassem as próteses. Uma das outras razões que levam uma mulher que tem próteses a escolher o cirurgião, isto tem muito a ver com as fases em que estamos da vida e as modas, entre aspas. Já me procuraram porque queriam pôr próteses maiores durante estes anos todos. Nestes últimos meses tem acontecido exatamente o contrário. Sim, porquê que sentiste essa necessidade de mudar agora essas próteses? Olha, para além do que o Dr. Ângelo já disse, delas já terem alguns anos, e como sempre, não é? Eu venho sempre no último e atrasada, sempre eles estão quase a fazer 10 anos, portanto, neste momento estava na altura de mudá-las. Claro que elas estavam também um bocadinho grandes e sentia-me um grande peso e já ia sentindo aqui nas costas. E depois porque também realmente acho que fico melhor com elas mais pequenas. Quando nós também engordamos às vezes um quilinho ou outro, com as maminhas mais pequenas nota-se menos. E ficamos menos. Foi uma questão de saúde e, além de uma questão de estética, também uma questão de saúde. Também, uma questão de saúde, até porque as minhas costas estavam-se a ressentir do peso que eu tenho aqui na frente, não é? Pronto, vamos esperar que tudo corra bem, porque vamos ter 2 convidados em estúdio. Espero para ver. Estamos aqui na Clínica Milénio. Esta é a clínica que a Sinha Jardim escolheu para fazer a diminuição de próteses. Ela neste momento está a ser preparada aqui numa sala ao lado e esta sala aqui atrás é onde vai decorrer a cirurgia. Mas nós vamos mostrar-lhe tudo em estúdio, porque ela vai estar já com umas maminhas novas e o Dr. Ângelo vai estar presente. É verdade. Ora, muito bem. É verdade, como prometido, temos aqui o Dr. Ângelo Rebelo e a Sinha Jardim. Muito bom dia. Bom dia. Já recuperada, com umas maminhas muito mais pequenas e muito mais airosa, Estás muito mais elegante. feliz e principalmente porque, Sinha, tu, e eu recordo-me perfeitamente isso, começaste a ter alguns problemas de costas, algumas dores nas costas. Há uns anos para cá tinha umas próteses grandes, talvez. Naquela altura também se usava. E comecei a ter umas costas muito fortes, umas dores nas costas muito fortes e, sei lá, chegava a casa e mesmo a meio da tarde já começavam a doer. Porquê? Porque penso eu, que era porque elas eram grandes e isso transtornava-me, sabem? O dia-a-dia já não era a mesma coisa, eu também não me sentia muito confortável com elas. Acordava muitas vezes com dores. Sabes que eu acho que há muita gente que hoje em dia está a mudar as próteses e em Hollywood, principalmente, fala-se muito nisso. Porque em Hollywood diz que as pessoas estão a mudar as próteses e agora usa-se as maminhas mais pequenas. É verdade, Dr. Ângelo? Não só em Hollywood, mas Em Portugal também. Em Portugal e Já por todo o mundo. Tem a ver, já falámos sobre isso, por um lado com as tendências, nós não podemos ignorá-las nem ser alheios, mas por outro também um aspecto importantíssimo que a Sinha disse, que é o aspecto da saúde. Pesos maiores são uma sobrecarga maior para a coluna e isso ao longo do tempo vai tendo as suas repercussões e vai tendo as suas mazelas. E daí as pessoas também procurarem para se sentirem melhor. É que nós estamos aqui a falar de implantes, mas há senhoras que não têm implantes, claro, e que também passam por este problema. Claro. Portanto, não podemos reduzir esta intervenção que a
Terezinha fez, que no caso foi aos implantes, mas pessoas com a sua mama natural, não é? Com os seus seios naturais, que também recorrem a estas cirurgias, não é, Maia, doutor Ângelo? Sem dúvida. Desculpe, só ia lhe dizer, mas eu também tinha muita glândula mamária, sabes? Não era? Sem dúvida, sem dúvida. Tinha muita glândula mamária, portanto, aquelas próteses que eu cá tinha, que eram para compô-las, vá lá, pô-las direitas na altura há 10 anos, depois também com o peso que fui Estavam a somar ganhando. à mama que Exatamente, também já tinha. somavam bastante a... Mas as senhoras que já nasceram com o peito grande, muitas vezes também começa o peito a cair. Até se chama mastoplexia, não é? Não, o levantamento não. O da mama. levantar é mastopexia, o descair E é também se ptose. faz nesta situação? Também doutora? se faz. A situação de uma mama grande pode não ser só por nascença, pode não ter uma causa só genética. Ao longo da vida a mulher passa por várias fases e nessas diferentes fases, por questões hormonais, por questões alimentares, por diversas razões, Até por ter filhos, ter eventualmente. filhos, alterações da amamentação, glândula não é? mamária. Ao longo da vida há várias alterações. Quando ela cresce, de facto, ela depois não vai regredir só por si. Tem que ser ajudada e, independentemente da idade, que é o aspecto que as pessoas têm que também saber, é um problema que afeta as mulheres em qualquer idade e que vai repercutindo-se ao longo do tempo, quanto mais tempo elas levarem e andarem com esse peso ao longo dos anos, Mas não se deve adiar uma operação, uma intervenção cirúrgica que não se deve adiar. vai ter mais consequências não tratando a tempo e horas, não é? Aqui alguém já fez alguma redução mamária? Nunca pensaram nisso? Ninguém aqui pensou nisso? Não, porque aqui está toda a gente com as... tudo tem bem. todo... Está tudo Não, mas contentes. eventualmente são pessoas que têm um equilíbrio, não é? Claro. Porque isto é preciso ter um equilíbrio ponderal, não é? Claro, claro. Tem um equilíbrio. Quem não tem, eu conheço muitas pessoas que se queixam. Muitas pessoas Eu hoje em que se dia queixam. também vou dizer... Mesmo sem implantes. Ainda no outro dia estávamos a jantar, éramos um grupo de amigas, que estávamos todas a jantar à conversa, e depois falou-se disto, que eu disse que tinha reduzido e tal, e ela, mas não te doeu, mas não dói, ficaste quanto tempo em casa, todo esse problema também do pós, as pessoas não estão bem informadas. Era giro que tu até dividisse isso connosco, porque eu liguei-te logo no dia que foste operada e eu fiquei muito espantado porque tu... No dia seguinte eu estava na rua, Claro. maior, É a passear a cadela, a dar uma volta, tudo. Só a única coisa que o Dr. Ângelo me disse foi que realmente que eu não podia pegar em pesos. Claro. Eu lembro de ter ido até ao Por Estádio causa da dos Luz. pontos, 3 eventualmente, dias. não é? Oh, mãe, eu fui ao Estádio da cicatrização. Luz A cicatrização. 3 dias depois. E no meio daqueles golos que tivemos, eu esqueci-me, portanto, só para mostrar aqui que realmente não tenho quase dor, esqueci-me e até peguei no meu neto ao colo, quando foi um dos golos. E depois pus lá outra vez e disse, ai, que horror, que estraguei aqui alguma coisa. Exatamente. Ou Não, seja, a primeira vez que tu recorres a uma cirurgia plástica para pôr as tuas primeiras próteses, tu sentiste que era uma necessidade de imagem ou sentiste não, que elas estavam que era, descaídas. era moda? Estavam descaídas? Não, elas estavam descaídas. A primeira vez? A primeira vez. Que idade sim. é que tinhas? Não sei, foi para aí. 20 talvez, e tal anos? 20 anos, 20 anos. Não, eu tinha mais, tinha 30. Sim. Já tinhas Tinha 30. 30. Já tinha tinhas tido 40 as tuas quase. filhas? Já tinha tido as minhas 2 filhas, porque eu tive a Isaurinha com 37, portanto já tinha tido as 2 filhas. Voltei para A Isaurinha está com que idade? A Isaurinha está com 25. Portanto, tirar as postas tuas próteses, Sim. já há menos de 40. 25 anos, Sim. entre os 20 e os 25 Já tinha posto. anos. E então, foi o que da é que foi? gravidez? Da gravidez que o peito Não partiu? sei, era porque eu também tinha muito peso. Realmente, na minha família, nós somos bem constituídas. E portanto, temos umas mamocas assim um bocadinho avantajadas para o grande. E depois, na altura, falei para pô-las direitas. E fizemos exatamente isso, uma não sei. Mastopexia. Mastoplexia. Exatamente. Fizeste E um não pus levantamento. nada. E não pus nada cá dentro, não. Depois, ao fim de talvez 10 anos, 15 anos, achei que... Não sei, porque eu também engordei, depois porque estavam a ficar flácidas. E para ficar mais equilibrado, pus um implante. Ao fim de 10 anos também já estavam na hora de elas saírem, Sim, não é? sim. Porque muitas vezes... Agora não. já não há Estas implantes minhas... definitivos, doutora? Agora. As minhas acho que já são, não são? Estas são vitalícias, estas próteses. As que pôs agora. sim. Há Sim. uns tempos atrás não eram. Aqui há uns anos não eram e havia indicação das próprias fábricas entre os 5 e os 10 anos para as pessoas começarem a ser mais controladas e vigiadas por poder haver a necessidade de se trocar. Isto não é para alarmar ninguém porque
são recomendações de fábrica daquela altura, mas nós sabemos, até pela experiência diária, que eu vejo muita gente na consulta, há pessoas que têm próteses dessas com mais de 10 anos e continuam boas. Não? Portanto, o importante aqui é a pessoa ser controlada medicamente, ser vigiada, fazer exames e avaliar se há ou não necessidade de fazer a troca. Doutor, nós atravessámos uma fase aqui na nossa vida que eu recordo-me, isto se calhar há 10, 15 anos, todas as mulheres recorriam à Clínica Milénio porque toda a gente queria pôr maminhas. É verdade. Foi Hoje um em boom. dia estou a sentir um pouco que as pessoas que lá foram, e temos várias amigas nossas, a Catarina Moraes, que também deu a cara por isso, muitas amigas nossas que puseram essas próteses estão agora a recorrer para diminuírem. Sim. Isto é tudo uma questão de moda. Eu penso que uma das razões, já o referimos, é a moda, sem dúvida, é a tendência, são os mídias, são as influências mediáticas e artísticas que não deixam, de maneira nenhuma, de ter alguma influência sobre nós todos. Mas, por outro lado, também, como a Sínia referiu, a partir de uma certa altura, as pessoas começam a sentir o peso e as consequências desse peso. Portanto, há um conjunto, há mais que uma Inclusivamente, situação... até começamos a pôr os ombros, Mas também os tem a ver ombros com a para idade, dentro, com a obviamente, idade, mas tendo tudo- mais peso. É preciso as pessoas irem começas- fazendo sempre uma adaptação, não é Exatamente, verdade? como eu Essa gosto. A prima com adaptação. 16 anos começou o peito a crescer e quando tinha pai 20 teve que fazer uma redução. Sim, eu faço Colônia, não sei o reduções. quê. Mas, doutora, voltando aqui às próteses e como os métodos estão alterados, e a Clínica Milénio, neste momento, é uma das clínicas mais conceituadas, inclusive, já não digo da Europa, mas de todo o mundo, porque faz conferências em todo o mundo e isso fala-se muito e é um expert mesmo em maminhas. Houve aqui uma altura em que as mulheres não podiam amamentar, pois não? Há uns anos, muitos anos. Bem, isso são técnicas já muito ultrapassadas. Estas técnicas que utilizamos já há bastante tempo são técnicas que evoluíram e que permitem não só a amamentação, não haver, pelo menos numa percentagem maior, alterações da sensibilidade, permitem que as pessoas façam a vida normal num curto espaço de tempo, não há anestesias gerais, há menos cicatrizes, apesar de tudo, há muito menos cicatrizes. Muito menos. E a pessoa tem uma vida Do que as cirurgias que eram saudável. feitas e permitem que as pessoas façam. Não têm que deixar de trabalhar na maior parte das profissões, tirando aquela primeira semana que se recomenda não fazerem esforços ou coisas Ou conduzir, violentas. coisas- as pessoas coisas- podem fazer Não, conduzir praticamente. foram Há uma 3 pergunta dias, muito 4 importante dias. que eu não posso lhe deixar de fazer, porque é uma pergunta que me fazem muito. Uma mulher que tenha propensão a ter cancro da mama, porque a mãe já teve ou porque é genético, pode-se aconselhar ou não por estas próteses? Claro. Há médicos que defendem, que dizem, ao pôr-se as próteses é vigiada e, inclusive, muitas vezes até é melhor. É. Outros dizem, não, pode ser perigoso. Não. Por isso, o que é que há- o doutor Ângelo defende? Há estudos já que provaram isso, não há nenhuma relação direta entre o colocar-se prótese e ter câncer de mama. O câncer de mama é uma situação que é muito estudada e é muito avaliada em todo o mundo. Tem tido, felizmente, uma evolução tremenda, tanto no diagnóstico precoce como nos tratamentos que se preconizam, que há uns anos ter câncer de mama era igual a morrer. Hoje em dia, não. Praticamente conseguem-se ter percentagens de cura bastante altas e ter uma qualidade de vida bastante alta. Também é verdade que há a outra corrente que diz que a mulher que tem prótese de mama é mais vigiada. Sabemos que sim, porque todos temos essa experiência. Há mulheres que nunca foram ao médico ou que passam anos e anos sem fazer nenhum tipo de controle e quando são operadas, pelo menos na minha forma de trabalhar, passam a ser sujeitas a um controle, pelo menos O doutor anual. Ângelo, quando tem uma paciente que pretende aumentar ou reduzir a sua parte mamária, é sujeito a exames Sempre, rigorosos. Que obrigatoriamente. tipo de exames é que as pessoas têm que fazer? Fazem exames gerais, fazem análise de sangue, de urina, fazem eletrocardiograma e fazem exames específicos da mama. Ninguém é operado sem uma avaliação prévia do exame da mama. Isto é muito importante porque nós sabemos, continua a haver trabalhos destes que vão de escadas, Sim. em que estes exames não são feitos, as próteses não são de boa qualidade. Tudo isto é muito importante, não é? Infelizmente isso é verdade. É, eu sei. Infelizmente é Na verdade. sua vida profissional, já uma vez lhe apareceu alguma paciente que chegasse lá para fazer os exames e que tivesse descoberto algum nódulo ou uma coisa qualquer? Claro. Não só numa situação dessa específica, em que quando é detectada uma anomalia no exame da mama, inclusivamente na clínica temos uma excelente senologista, uma
especialista de doenças da mama, que é a doutora Antónia Bota. Estamos muito bem servidos nesse aspecto e é reencaminhada para ser esclarecida a situação e tratada. Claro. Eventualmente. E depois a parte da estética vem num outro plano mais à frente. Claro. Primeiro está a saúde e depois está a estética. Sempre. O ideal é andarem de braço dado. Mão dada. Isso não há dúvida nenhuma. Sinha, estás mais feliz, portanto, O que é que não a tua é? vida se modificou? A minha vida para já modificou-se porque eu ando muito mais bem disposta. Eu já era uma pessoa bem disposta. Ando muito mais. Nas roupas, sentes? Hã? Nas roupas. Eu queria dizer. E depois, se havia coisas, por exemplo, que eu não podia usar, coisas fechadas. Não tinha podias ser- usar coisas fechadas porquê? Porque o volume era muito salientava-te muito o Sim, peito. depois, como eu sou muito estreitinha para baixo, ou mais estreitinha, já não sou tanto, mas Não estava mais tão estreitinha, não equilibrado. estava, as coisas que me serviam aqui não apertavam, não é? Porque tinham um volume, como eu dizia, cilíndrico, mesmo quando eu emagrecia, e fiz alguns tratamentos no Dr. Talon, como sabem, para emagrecer 5, 6, nunca foi mais do que isto, ou vá lá 10 quilos no máximo, as maminhas não emagreciam tanto, porque não perdem, perdia aqui, perdia na cintura, perdia aqui no estômago, mas depois no sítio onde eu também queria emagrecer, não, claro que não não. As emagrecia. próteses não emagrecem com cápsulas, Não, mas não. mesmo a glândula, percebes? Exato, Mesmo a exato. glândula mamária não Doutor, a reduzia. última Por pergunta, isso, até sinto porque muito melhor agora. temos que agradecer a vossa presença, mas cabe aqui uma última pergunta. As pessoas continuam a ter receio do preço destas intervenções. Não vamos aqui naturalmente dizer os preços, mas cada vez mais estes preços são acessíveis a qualquer pessoa e a saúde não tem preço. Sim, a explicação tem a ver com a forma como se trabalha. O não ter internamento, o não ter anestesias gerais, faz com que este tipo de cirurgias sejam menos onerosas, sejam menos dispendiosas e faz, obviamente, e por consequência, que os preços consigam ser mais Cada vez baixos as em relação pessoas- àquilo que eram. Eu só queria, se me permitissem, dizer uma coisa que é muito importante. Um rodapé. A Sinha é uma excelente doente. E isto é muito importante quando se vai fazer, sobretudo, uma cirurgia estética. Por acaso não acho nada. A pessoa ter. Achou? Eu vou tirar preparada, sangue e tudo, esta preparada. medrica. Mas tem Doente. confiança no Uma Dr. Ângelo, coisa que é muito importante. doença. Não. Um paciente, vão lá, eu só tenho pavor de tirar sangue. Isso é verdade. Mas o ter medo, não, isso é outro aspecto. Quando se diz é uma excelente doente, porque cumpre as instruções que nós damos, segue em rigor todas as indicações e tem motivação para fazer a cirurgia. Doutor E neste Ângelo, temos tipo de mesmo de cirurgias terminar. É isso que é muito importante. E tem confiança em si. Temos a Tenho, atualização. aliás, Temos a atualização. muita confiança. Temos a atualização É muito importante. das Essa é a notícias. para as mãos. Doutor Ângelo, muito obrigado Doutor por fazer Ângelo, as Clínica mulheres... Milénios, já Obrigado. sabem. Muito obrigado por fazer as mulheres mais bonitas do país. E felizes. Cíndia, muito obrigado por ter estado cá, cada vez mais bonita. É sempre um gosto ter-te cá. Nós vamos de imediato às notícias, à atualização da notícia. Voltamos já.